Olá, meu nome é Ângela Natel e vamos para um novo módulo, a origem de Javé e de onde surgiu o Deus judaico. Vamos então ampliar o nosso entendimento a respeito dos textos bíblicos e também do período de sua redação e os indícios e também evidências que temos a respeito de Javé. Quem é ele, de onde ele surgiu, suas funções mais antigas e de que forma esse Javé se tornou um Deus central a partir de uma visão monoteísta. Vamos lá? Eu vou aqui projetar para nós. Muito bem. A origem de Javé, como Deus judaico surgiu. Nosso sumário, as temáticas que vamos abordar em nosso módulo, Javé sob diferentes perspectivas, a origem estrangeira de Javé, estrangeira a partir de Israel e Judá, funções originais de Javé, Javé sendo modificado no decorrer da história, Javé nos textos bíblicos, o processo do politeísmo ao monoteísmo e consequências da centralização religiosa. Muito bem. A identidade da espiritualidade de Israel se deu numa construção cultural religiosa ocorrida ao longo de um período histórico relativamente longo, basicamente entre os séculos 9 e 5 antes da Era Comum. Durante esse período, pode-se identificar os elementos contextuais que tiveram maior influência na elaboração do conceito de divindade que permeava o imaginário popular. Hoje, já temos evidências de que nunca houve um povo de 12 tribos em torno de Javé. O reino de Israel, no norte de Canaã, nasceu e morreu polilátrico, com El como seu principal deus, e Javé acoplado posteriormente ao panteão. No sul de Canaã, habitavam os abraamitas, o povo Raham, em torno da divindade feminina Shaddai. A partir do deslocamento das tribos árabes nômades em direção a Canaã, são trazidas inúmeras divindades e elementos culturais que vão sendo assimilados pelas populações do sul, subindo até o norte e chegando ao reino de Israel. Foi possivelmente através desses deslocamentos que Javé chegou e foi adorado em Israel, junto com outras divindades, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de competição. Com a destruição de Israel Norte pela Assíria, nós temos o fenômeno dos refugiados descendo ao sul e formando com os abramitas e as tribos árabes, agora sedentarizadas em Canaã, o reino de Judá nascente. E o culto no sul se estabelece em torno de 3 divindades principais, El, Shaddai e Javé. E é a partir dessa introdução que nós vamos compreender que Javé, a princípio, ele compartilhava culto com outras divindades, ele não era um Deus único e também não era um Deus acima dos demais. Javé é visto sob diferentes perspectivas. Para os redatores bíblicos pós-exílicos, a maior parte da redação bíblica é pós-exílica. Para esses redatores, Javé, tradicionalmente, é considerado um Deus celibatário, e menções a outras divindades são interpretadas como dependentes de um culto chamado idólatra, ou um culto que é visto como sendo mal aos olhos de Javé. Entretanto, para os historiadores e redatores de trechos mais antigos, e hoje, a partir das pesquisas, nós podemos evidenciar que tanto em Israel quanto em Judá, Javé era associado com uma deusa, portanto, já não era adorado nem somente compartilhando o culto com outras divindades, mas também como um casal divino, Javé e sua Asherá. Com relação à origem de Javé,
quero apresentar alguns dos trechos bíblicos que nos levam como indícios de uma origem estrangeira de Javé do ponto de vista de Israel e de Judá. Em Êxodo 2,16, nós temos o primeiro desses trechos. Eu coloquei ele aqui a partir do texto hebraico, né? Lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, então nós vamos ler sempre da direita para a esquerda. Eu coloquei a tradução literal embaixo, né? Da maneira mais simples possível. Eu não vou entrar em detalhes aqui com relação à gramática do hebraico, mas eu trouxe o texto a partir da 4ª edição da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Muito bem, Êxodo 2,16 fala aqui do sacerdote de Midian, das suas 7 filhas, né? Na verdade, a construção aqui das 7 filhas, as 7 filhas do sacerdote de Midian vieram extrair água e encheram os bebedouros de água para o rebanho do pai delas. E é interessante que, nesse contexto, você vai ter a narrativa de Êxodo em Midian, uma região quase desértica, né? E havia um sacerdote ali. E que esse sacerdote, nas tradições que vão ser, depois do exílio, associadas a Moisés, essas tradições trazem um sacerdócio de Javé em Midian. E isso chama a atenção. Quando nós vamos para Êxodo 3:1, nós vamos perceber já no contexto da tradição elaborada em torno de Moisés, que Moisés estava com o rebanho do seu sogro Jetro em Midian, né? Como Jetro era sacerdote de Midian, e Moisés estava levando esse rebanho para o deserto. E é interessante que diz aqui que ele foi até a montanha dos Elohim, o Monte Horebe, né? Horebe era um monte, uma montanha onde habitavam os Elohim. E você vai perceber, então, que quando Javé ele aparece a Moisés na narrativa, ele está na montanha dos Elohim, ou seja, ele não está sozinho. E aqui, especificamente, dá a entender, sim, que há mais de um ser nesta montanha. Quando chegamos no versículo 2, nós vamos perceber que o mensageiro de Javé aparece entre o fogo de um arbusto que queimava, mas não se consumia, né? E é aquela aparição que muitos chamam de aparição da sarça ardente, e nós vamos ver que aqui há um mensageiro de Javé que aparece especificamente através desse fogo no arbusto. E aqui é a montanha dos Elohim, já no deserto, perto de Midian, e nós estamos vendo que é uma região em que Javé se fazia presente nas tradições. Quando vamos para Deuteronômio 33:2, e é interessante falarmos de Deuteronômio, que é um texto classicamente pós-exílico, nós vamos ter uma tradição específica de onde Javé saiu. E aqui diz que Javé veio do Sinai, o deserto do Sinai, e levantou de Seir. Seir é a região de Edom, que fica no mapa, no canto superior, no canto inferior direito, fazendo fronteira com o sul de Canaã, e a região de Edom era a região chamada Seir. Então, nós estamos vendo aqui, a princípio, 2 localidades, o deserto do Sinai e a região de Edom, ou Seir, né? E neles resplandeceu do Monte Parã. Monte Parã fica na região do Sinai, tá? E ainda vai trazer a ideia de que a presença de Javé, de que o próprio Javé, ele veio dessas regiões especificamente.
Nós já vamos olhar no mapa sobre isso, tá? Em Juízes 5:4, que é um texto poético, e os textos poéticos na Bíblia geralmente são textos com tradições mais antigas, você vai perceber que novamente vai ter uma menção de que Javé saiu de Seir e ele marchou do campo de Edom, tá? E quando ele fez isso, a terra tremeu, os céus derramaram e nuvens despejaram água. Então, aqui há uma tradição, um fenômeno da saída de Javé, e que Javé, você vai perceber nesses textos, que ele está relacionado à tempestade, que ele está relacionado à chuva, à guerra, semelhantes características com o Deus Baal, que vimos no módulo do panteão cananita. Quando nós chegamos em Abacuque 3:3, novamente nós temos um texto poético, e no contexto de Abacuque, uma canção no final do livro de Abacuque. E aqui relaciona El a Temã e ao Monte Paran, novamente a região do Sinai. E é importante lembrar que aqui nós temos tradições muito próximas de quando Javé já estava assimilando as características de El. Então, nós temos aqui muitas vezes o nome El, agora associados ao próprio Javé. Então, em vários textos bíblicos, nós estamos vendo que Javé está associado a regiões específicas do mapa. E aqui no mapa nós vemos essa parte central, que é o deserto do Sinai. Do lado esquerdo vamos ter o Egito, do lado direito, Midian e um pouco acima Edom, e vai fazer a fronteira com Canaã, o sul de Canaã mais acima. Eu marquei em vermelho as localidades que nós vimos nos textos bíblicos citados, ok? Então, nós temos Midian, nessa região maior, circulada vermelho. Nós temos o deserto do Sinai, que é essa região central, embaixo. Nós temos Seir ou Edom, no canto superior direito, marcado em vermelho. Então, nós temos regiões que não estão diretamente em Canaã, não estão dentro de Canaã, nem em Judá, nem em Israel, e também não é na Mesopotâmia, não é lá na região de Ur, como vem as tradições de Abraão. E nós precisamos começar a diferenciar as tradições, porque as tradições dos abraamitas no sul são tradições completamente distintas das tradições relacionadas a Javé. As tradições de Abraão estão relacionadas a Shaddai, a El, né, as outras divindades. As tradições de Jacó estão relacionadas a Israel Norte, né? E as tradições de Javé, as tradições mais antigas em torno da origem de Javé, vão da região sul, aqui do deserto do Sinai, em Midian e em Edom. E é interessante que Edom é citado na Bíblia, nos textos bíblicos, como sendo um povo descendente de Esaú, que não era favorável a Israel, né? Que era um dos inimigos, inclusive, de Israel em determinados momentos. E isso é interessante porque textos que mostram que Javé veio de lá, que ele saiu de lá, são textos que vão contra a ideologia da elite, tanto a ideologia monárquica quanto posteriormente a ideologia sacerdotal, de que haveria uma inimizade entre Israel e Edom, né, os edomitas. Então, esses textos, por contrariarem a ideologia vigente, eles chamam a atenção e devem ser estudados com mais cuidado, porque são, sim, resquícios de tradições mais antigas que não poderiam ser negadas pelos redatores dos textos, por serem de conhecimento da época dos leitores, né, ou dos ouvintes dessas narrativas. Quanto às funções
de Javé, originalmente, nós temos os textos com as tradições antigas relacionadas a Milhamá. A palavra hebraica é Milhamá, e muitos traduzem, a maior parte dos tradutores vão traduzir como guerra. Entretanto, não existia guerra nos termos em que nós tratamos hoje. Por exemplo, hoje as guerras, elas são políticas, elas são instrumentalizações políticas de negociações, de tratados internacionais, e que vão abarcar uma noção de mundo completamente diferente do que tinha-se na época desses textos. Então, aqui, a guerra, esse Milhamá, que seria muito melhor traduzido como luta armada, ela está muito mais próxima, de menores proporções, muito mais locais, pontuais, e não dizem respeito a guerras mundiais ou estruturas mundiais, ok? Então, a luta armada era a luta entre grupos que queriam defender as suas terras, defender os seus bens, as suas famílias, os seus clãs, ou que queriam aumentar o seu território e invadir o território do povo vizinho, mas eram expressões muito mais locais e de menos proporções do que nós entendemos guerra hoje. Em Êxodo 15, você vai encontrar um cântico de Miriam chamando Javé de homem de guerra, de homem da luta armada, aquele que é da luta armada. Então, nós vamos ver, tanto em Êxodo 15 quanto em Êxodo 14, referências a Javé como esse que está no âmbito da guerra. E é importante entendermos isso, porque a partir do momento que as divindades da guerra começam a ter proeminência, assim como Baal e Javé, essas divindades agora vão ser tomadas como talismãs para os povos que os adoram, talismãs de proteção. E Javé, na antiguidade, vai atuar sempre na defesa dos desarmados. Ele vai entrar em Israel a partir da organização de grupos armados. Então, Israel se organizava em torno do deus El e de outras divindades, de Asherá, esposa de El, de Baal. Agora, eles vão adotar Javé também, e assim, grupos armados de proteção e de defesa dos clãs israelitas, de proteção da vida, da liberdade, da comida desses grupos, Javé vai estar sendo cultuado para esses fins. Nas tradições mais antigas, Javé era um deus guerreiro de grupos específicos. Na monolatria pós-exílica, ele vai ser considerado pelos judaítas como o criador de todos os povos. Então, há um grande caminho e uma enorme transformação do conceito de Javé na história para que ele saia de um deus da luta armada, de defesa de clãs, de grupos pequenos específicos, para se tornar uma divindade conhecida como criadora de todos os povos. Quando Javé ele é citado atuando fora do âmbito da defesa dos camponeses, por exemplo, quando Javé é citado atuando no campo da fertilidade das mulheres, atuando quando as mulheres estão inférteis, essas narrativas são textos exílicos e pós-exílicos, ou seja, estão transferindo para Javé a função de outras divindades. Então, quando você percebe Javé atuando em áreas que não estão relacionadas à guerra ou à luta armada, você tem textos posteriores, quando os redatores já estão colocando características de outras divindades em Javé, como é o caso de Gênesis 39. Você vai ver inúmeros textos que vão colocar Javé relacionado a outras áreas que eram a alçada de outras deuses e deusas. Então, a gente vai ficar com essa dica para identificar quando um texto é pós-exílico.
A princípio, Javé não era um deus nacional e também não era único, e não tinha nenhum problema em compartilhar o culto com outras divindades. Inclusive, haviam imagens de Javé numa determinada época, e possivelmente ele era representado como um touro, porque a imagem do touro era importante para identificar os deuses principais das hierarquias de deuses, dos panteões. Eu explico isso no módulo sobre o panteão cananita, né? A, a própria bacia do templo e do tabernáculo, quando vão ser descritos nos textos pós-exílicos, vão representar as águas da criação, e essas águas da criação vão ser sustentadas por 12 touros. Em todos os textos que vão descrever essa bacia de água no templo e no tabernáculo, vão descrever essa bacia sobre 12 touros, e vão representar as divindades segurando as águas da criação. E eu deixei aqui registrado vários textos que você pode confirmar, que vão trazer essas imagens e tradições. E agora nós vamos ver Javé sendo modificado através da história. Nos textos bíblicos, nós temos dois Javés. Nós temos um Javé mais antigo e outro que vai ser adotado pela monarquia como patrono da casa de Davi ou da dinastia davídica, possivelmente no período de Josias. Vai se elaborar a mitologia da dinastia davídica com esse Javé legitimador do trono. Quando Javé é assumido pela monarquia, há uma distorção de suas funções, e ele se torna o deus da guerra de ataque, o Javé dos exércitos, o Javé que vai legitimar a monarquia e o poder político da elite sacerdotal. Então, nós, a princípio, tínhamos um Javé que protegia os camponeses, que protegia os clãs, que protegia os grupos pequenos, que era um deus da luta armada e que não competia com outras divindades, e que vai ser transformado num deus legitimador do poder monárquico e posteriormente do poder sacerdotal, e que agora vai ser o deus representado pelo rei ou pelos sacerdotes, e que vai estar sempre do lado do poder, de quem tem a narrativa. É importante lembrar que a escrita do hebraico, os textos literários em hebraico começaram a surgir apenas no século 8 antes da Era Comum, e que somente dominava a escrita a elite, os grupos muito raros e pequenos de escribas. Às vezes nem o rei sabia ler e escrever. Então, quem dominava a escrita, dominava e tinha o poder da narrativa, podia contar a história a partir da sua visão. Por isso, a maior parte da narrativa bíblica é contada a partir da elite, a partir dos grupos que tinham o poder. Quero recomendar um artigo que publiquei em 2022, junto com minha amiga Cláudia Maier, chamado O Javé Estrangeiro e o Javé Ciumento, duas divindades a partir dos textos antigos. Esse artigo foi publicado na revista Pistes e Praxis, da PUC do Paraná, e você pode encontrá-lo com facilidade, tá bem? Este artigo resume muito bem a presença dos dois Javés nos textos bíblicos, dois Javés completamente distintos, uma vez que o Javé das tradições mais antigas, o Javé da luta armada, era estrangeiro e não competia com outras divindades, enquanto que o Javé da monarquia e posteriormente da elite sacerdotal pós-exílica, ele é ciumento e não vai admitir outros deuses em seu templo, outros deuses sendo adorados por seu povo. É importante mencionar que as divindades eram geralmente representadas dentro dos templos com as
as matsebot. O que são as matsebot? Uma matsebá é uma pedra como esta, em que a ponta dela é arredondada, e mais de uma matsebá é matsebot. O ot é o plural feminino no hebraico. Então, essas pedras eram representações das divindades. Essa foto aqui é uma foto atual, né, do Santo dos Santos do Templo de Arad, no sul de Judá, em que você percebe que não há uma única divindade sendo adorada no Santo dos Santos de um templo em Judá, mas um casal divino que são representados por essas duas matsebot com os seus respectivos altares à sua frente. Essas pedras também eram consideradas portais para os habitantes do Sheol, para o mundo dos mortos, onde se acessava os ancestrais, e você vai ver essas pedras sendo citadas em inúmeros textos bíblicos. É importante ressaltar que houve uma tentativa político-religiosa na época de Josias, rei de Judá, no último quarto do século VII antes da Era Comum, de afastar as diversas formas de adoração a outros deuses, colocando Javé no centro e travando batalhas contra templos de outros deuses e deusas no seu reino e no antigo Reino do Norte, como é visível em 2 Reis 22 e 23. Entretanto, essa tentativa não passou disso, de uma tentativa, porque nós temos evidências de que nunca houve, de fato, uma centralização efetiva no reino de Josias, uma centralização religiosa. Embora certos textos bíblicos deem a impressão de uma terra vazia durante a época do exílio babilônico, ou seja, após vários reis de Judá, a Babilônia vem e cerca Jerusalém, e segundo a narrativa dá essa impressão de que a Babilônia levou todo o povo para o exílio durante 70 anos. E, embora os textos bíblicos deem essa impressão, a vida continuou em Judá, sobretudo em Benjamim. Então, nós temos o que nós chamamos de mito da terra vazia, que é a versão da elite de que o verdadeiro povo de Javé foi exilado, dando a noção de que todo o povo estava lá, quando na verdade era apenas a elite. Do lado dos textos bíblicos, com poucas exceções, o essencial do que nos é relatado é na perspectiva dos exilados da Babilônia, a elite que se considera o verdadeiro Israel. Ao contrário dos assírios, os babilônios deixavam os exilados agrupados em função de sua proveniência. Então, a maior parte do povo continuou na terra, vivendo sua vida, adorando seus deuses, sem nenhuma dificuldade. Os autores pós-exílicos possuíam um conhecimento limitado do politeísmo pré-exílico, né? Já que tudo foi reunido relativamente tarde e os redatores advogavam pela monolatria. Sobretudo no século V antes da Era Comum, foi um momento histórico marcante em que Javé vai se constituindo como Deus único dos judaítas, que se auto-intitularam Israel, desencadeando um processo de exclusão de outras divindades, o que acarreta no silenciamento da própria deusa Xerá, que antes era consorte de Javé e adorada dentro do templo em Jerusalém, e em que os próprios textos bíblicos agora serão instrumentos de justificação desse processo monolátrico e o critério de afirmação do sacerdócio masculino, perpetuando uma sociedade patriarcal. Então, Javé agora vai se tornar uma divindade imposta pela elite sacerdotal, porque ele não é mais o Javé do povo que protege o povo, é um Javé que está aliado à elite, ao poder centralizador, e essa centralização
tinha o principal objetivo sociopolítico-econômico. Você controla uma sociedade quanto mais monoculturas você tem. As monoculturas servem para instrumento de controle, tanto das consciências quanto dos corpos. E quanto mais centralizado a questão política, a questão religiosa, mais controle você tem sobre a população. E é importante que a gente perceba que a partir de Josias, os teólogos, os religiosos, a elite sacerdotal, né, que estava em torno de Josias, até os sacerdotes pós-exílicos, eles começam a conectar as divindades El, Elohim e Javé. No pré-exílio, Javé também tinha uma diferença. Javé não era nem bom nem mal. Ele era soberano, ele era amoral. Ele podia praticar coisas boas, coisas más, isso não entrava em questão. O que ele fazia, ele fazia. As divindades, elas não tinham características a serem julgadas pelas pessoas. Quando ele é adotado pelos judaítas no pós-exílio, ainda é como as divindades estrangeiras, que fazem o bem e fazem aquilo que é mal. Como em Isaías 45:7, faz shalom e faz ra, a desgraça. Então ele faz aquilo que é bom e faz aquilo que é mal. A Pérsia, quando tomou o poder e libertou, né, aos poucos os cativos no pós-exílio, não impôs sua religião, o zoroastrismo, a ninguém. A estratégia era que Ciro, o grande imperador persa, fosse considerado um messias, tomando Javé pela mão. E você vai perceber em Isaías 45, por exemplo, o próprio Ciro sendo chamado de Machia, de Messias, porque a ideia de Messias nos textos bíblicos não tem relação alguma com salvação transcendente, com salvação, com céu, com inferno. Não tem nada a ver com isso, nenhuma relação. Isso são teologias cristãs, dogmas cristãos sendo inseridos nos textos bíblicos. Os textos bíblicos não falam de um Messias nesse sentido, nesses termos. A ideia de Messias era como Ciro, um grande libertador, um imperador político, e que vai conduzir o povo, né, a termos de paz, de bem-estar. Assim, Ciro, como um Messias, ele toma Javé pela mão e controla a religião do povo. A Ahura Mazda, que é o deus do zoroastrismo persa, era bom e havia outra divindade má diferente dele. O zoroastrismo, então, ele trabalha com oposição, com uma divindade boa e outra divindade má. E lembre que Javé antes era como as outras divindades tribais, locais, que eram tanto boas quanto más. Porém, o deus do Império Persa era somente bom. E ele constantemente se opunha a outra divindade má. E isso vai influenciar novamente na transformação de Javé. E é importante perceber que o poder geopolítico da época venceu o discurso. A noção de um ser bom e outro mal, então, é persa. E Platão vai apenas copiar essa noção posteriormente. Assim, no pós-exílio, por causa da influência do zoroastrismo, Javé agora torna-se um deus somente bom. E começa a surgir a necessidade da elaboração de outros seres maus que vão aparecer principalmente na literatura apocalíptica. Deuteronômio 32, 8 e 9 é um texto muito importante nesse contexto, porque ele é pós-exílico. E ele vai dizer o seguinte: quando Elion repartia as nações, quando espalhava os filhos da humanidade, ele fixou as fronteiras para os povos, conforme o número dos seus filhos. Mas a parte de Javé foi o seu povo,
O lote da sua herança foi Jacó. Elion era o Deus dos céus. E os tradutores vão lá e fazem uma porquice, eles vão colocar ali Deus Altíssimo, como se referisse a Javé, quando na verdade não. Elion era muito diferente de Javé. E aqui nós vamos perceber que o texto coloca Elion sendo o dono das terras, das nações, como um Deus imperial. Inclusive, há um artigo do professor Oswaldo Luiz Ribeiro que vai colocar a hipótese de que Elion era uma hipostase de Ahura Mazda, ou seja, Elion aqui está representando Ahura Mazda no texto, em que ele vai repartindo as nações a cada divindade. E Jacó, o povo de Israel, o povo de Judá, é a porção que vai ser dada para Javé. Então, Javé, como filho de Elion, como filho de Ahura Mazda, agora vai receber a terra da província de Yehud, que é a província que se formou no pós-exílio, e ele vai receber de uma divindade maior, numa escala maior. O próprio texto mostra que Javé não era, a princípio, a divindade superior, mas ela estava sujeita à divindade imperial, a uma divindade dos céus. Com um processo de assimilação, então, é possível perceber que as características de El, Baal e das deusas foram aos poucos sendo transferidas para Javé na instituição da monolatria da posterior Judá. E quero só chamar a atenção para Javé em alguns outros textos bíblicos. É preciso se perguntar quando este texto foi escrito. E você, não sei se percebeu, mas eu não trato da Bíblia como um todo, eu trato de textos bíblicos, porque a Bíblia como um todo é uma entidade inventada no contexto do cristianismo. Na antiguidade, esses textos não tinham propósito algum de estarem selecionados juntos numa única unidade. Então, quando nós lemos um texto bíblico, é importante se perguntar de que época é esse texto, quem pôs a mão nesse texto, qual a ideologia por trás deste texto. Por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, pouquíssimos trechos são pré-exílicos. A maior parte tem dedo de uma elite sacerdotal ali, pós-exílica. O texto é pré-exílico quando ele é contrário aos ideais da instituição de uma elite sacerdotal detentora do poder político e religioso e contrário à centralização do culto em Jerusalém, com suas instituições rituais e legislação associada. Então, você já vai ter essa dica para perceber quando as tradições são mais antigas, quando é possível um culto fora de Jerusalém, esse texto vai ser pré-exílico. A Bíblia hebraica, ela está repleta de trocadilhos que se tornam invisíveis quando traduzimos para outro idioma. E quero dar um exemplo aqui que pode ser visto em 2 Samuel 5:20. Então, Davi se dirigiu a Baal-Parazim e lá os venceu. E disse, rompeu Javé meus inimigos diante das minhas faces, como rompimento, peretes, das águas. É por isso que o nome desse lugar é Baal-Parazim. Então, veja que aqui vai ter um trocadilho, e nós vamos ver que o verbo romper é parates, vem de peretes, né? Rompimento. E Baal-Parazim tem essa raiz verbal nele. Lembrando que Baal não é somente o nome de uma divindade, mas o título, que significa senhor, dono, proprietário, até mesmo marido. Assim, Baal-Parazim significa senhor de Parazim, ou senhor que rompeu, ou dos rompimentos. Esse é o único caso na Bíblia em que Baal é utilizado como um título divino atribuído a Javé. Javé é chamado Baal-Parazim.
O nome do lugar é explicado do seguinte modo: ele se chama Baal Paratsim, porque ali Javé rompeu Parats, meus inimigos. O que temos aqui é um conto etiológico, etimológico, geográfico. Em casos como este, o conto tem a finalidade de explicar o nome de um espaço geográfico como um monte, uma formação rochosa, um vale, e inventando uma história que vai relacionar o nome daquele local. É importante também perceber que em Deuteronômio 6:4, Javé vai se tornar um para Israel e Judá no pós-exílio. E o termo lá em Deuteronômio 6:4 não é único. Javé não é único, ele é um. Isso significa o quê? Significa que Judá e Israel devem adorar somente um. O termo ali em Deuteronômio 6:4, Errad, é o número um, ok? É como se fosse um só. Ele não é um número primeiro, não significa primeiro e nem único, ok? E em Gênesis 21, Êxodo 6 e Deuteronômio 10, Javé agora vai começar a ser identificado com El. E esses textos são, sim, pós-exílicos. E agora nós vamos começar a abordar esse processo do politeísmo ao monoteísmo. Como o Javé antigo, que foi sendo transformado pelos interesses de grupos específicos, vai se tornando um até se tornar único. E essa é a diferença. Porque enquanto há várias divindades na mentalidade das pessoas, nós tratamos isso de politeísmo, ou de enoteísmo, ou de monolatria. Quando Javé deve ser um entre outros, ele deve ser um somente do seu povo, ainda estamos numa monolatria. Para chegar ao monoteísmo, a concepção, a mentalidade tem que ser de que Javé é único, não existe outro, ok? Nós temos aqui um texto que é uma concepção monoteísta para o uso da violência. O texto de Deuteronômio 13, de 6 a 11. Eu peguei aqui na tradução da Revista e Atualizada, de Almeida. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão ou da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Esse trecho especificamente é uma concepção monoteísta para o uso da violência, em que agora nós temos uma elite sacerdotal instituindo uma legislação de que, como há um único Deus, uma única divindade, os povos ao redor começam a ser vistos como nocivos, como perigosos. E há uma xenofobia, um sentimento contra o estrangeiro, um sentimento contra o diferente, contra qualquer divergência, que vai instigar o uso da violência. E aqui nós temos a legitimação da violência numa concepção monoteísta. Porque todo monoteísmo, ou seja, toda monocultura, só se sustenta sobre a inexistência do outro, a inexistência do diferente. Então, tudo que diverge, tudo que é diferente,
Tudo o que é diverso deve desaparecer, deve morrer. Essa é a fundação, esse é o fundamento de toda monocultura, de todo monoteísmo. Indiscutivelmente. Porque para existir um monoteísmo, precisa haver a concepção de que todos os outros são falsos e errados. E aqui nós temos essa concepção específica que legitima o uso da violência. Entretanto, será que existe realmente monoteísmo na Bíblia hebraica? O que nós estamos vendo aqui são construções monolátricas. Nós estamos vendo um povo que está lutando para legitimar a existência de uma divindade, mas que está subordinado a impérios que têm seus deuses sendo vistos como mais fortes por estarem no poder. A aliança descrita no Deuteronômio foi baseada na estrutura e forma dos tratados de vassalagem firmados entre os imperadores assírios e seus vassalos. Então, o que nós vamos ter em Deuteronômio, nessa aliança de Javé com seu povo, é uma cópia dos tratados de vassalagem utilizados pelo Império Assírio. Os reis dominados, os vassalos, deviam prometer obediência e lealdade exclusiva ao imperador, que, por sua vez, prometia proteger e beneficiá-los. E isso vai transparecer na aliança de Deuteronômio, instituída pela elite sacerdotal pós-exílica, como sendo a aliança de Javé com seu povo. A versão final de Deuteronômio tem a estrutura de um tratado que coloca Javé no papel de um imperador e o povo de Israel no lugar dos vassalos, que a ele devem lealdade e obediência absoluta. O ponto negativo deste modelo é que transfere para Javé características do poder imperial, castigos, violências, maldições e mortes para quem não se submeter e obedecer às suas ordens. Então, aqui Javé vai começando a se tornar a cara de um imperador. Ele vai começar a se parecer com o imperador assírio, com o imperador babilônico e, posteriormente, com o próprio Ciro, da Pérsia. Ele vai começar a tratar o seu povo como esses imperadores tratam as populações. Entretanto, nós temos trechos mais antigos na Bíblia. Dentre eles, nós temos o que nós chamamos de a lei do altar. Em Êxodo 20, 24 a 26, esse pequeno trecho proíbe a fabricação de altares de pedras lavradas ou grandes e altos pontos que exijam degraus, num contexto de diversidade de locais e formas de culto. E aqui nós vamos ver que ele proíbe especificamente imagens de ouro e prata, chamados de deuses. Isso é um contexto monolátrico. Eles não são chamados de ídolos, que seria uma designação num contexto monoteísta. Os monoteístas chamam os outros de ídolos, que são falsos, né? Mas no contexto monolátrico há um respeito de chamar o diferente de deuses e não de ídolos. Esse trecho aqui, especificamente, dos versículos 24 a 26 do capítulo 20 de Êxodo, nós temos outras imagens chamadas de deuses e só são proibidas as imagens feitas de ouro e prata. Imagens de barro, pedra e cerâmica e madeira não são proibidas nesse trecho. O Código da Aliança, que é Êxodo 20, 22 ao 23 e o versículo 19, começou a ser organizado no norte, em Israel, em torno de 800 antes da Era Comum. Ele foi reelaborado e reeditado em 3 períodos diferentes, com Ezequias, em 716 a 687 antes da Era Comum, com Josias, de 640 a 609 antes da Era Comum,
e reeditado e finalizado pela elite sacerdotal no pós-exílio. Lembrando que no pós-exílio nós não temos mais monarquia, é uma hierocracia, é uma elite de sacerdotes, uma elite religiosa tomando o poder político. Nesse trecho do Código da Aliança, de Êxodo 20, 22, 23 e 19, que é um trecho que vai ser posterior, reeditado, já vai trazer uma centralização do culto a Javé somente em Jerusalém. Outros locais de culto não são mais permitidos. Aqui, há a proibição do uso de qualquer tipo de imagem no culto. As imagens começam a ser consideradas e chamadas de ídolos, e o seu culto começa a ser chamado de idolatria. E aqui, o uso da religião vai ser para legitimar a violência. Então, você vai ter uma completa modificação, tanto no caráter de Javé, quanto no caráter do culto. E, concomitantemente, vai haver a integração, a destruição do feminino no discurso monoteísta. E a partir daqui, nós vamos começar a perceber que as monoculturas, quando são instituídas, sejam elas de que espécie for, ou em qualquer camada da sociedade, elas tendem a controlar ou destruir o discurso feminino, tá? Então, o monoteísmo, assim como qualquer outra monocultura, tende a ou fazer com que as mulheres se integrem ao sistema e o alimentem, através de discursos moralizantes, através da figura da mulher ideal, através da figura da mulher submissa, a imagem da santa, a imagem do exemplo a ser seguido, e assim, com essas imagens, esses estereótipos, facilmente as mulheres serão integradas ao discurso monoteísta e controlador, ou aquelas que vão divergir desses estereótipos vão ser destruídas no caminho. Vai haver, então, a destituição da deusa Axerá, que se reflete numa visão do profeta Zacarias, no capítulo 5 de Zacarias. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso, né? Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético. Você pode adquirir através das minhas redes. Além disso, vai haver um problema da gestão do feminino nessa nova religião monoteísta, que é o judaísmo nascente. Vai começar a haver a necessidade de leis de pureza e impureza para o controle do feminino, mas também, a partir das leis de pureza e impureza, as mulheres serão as grandes financiadoras do templo em Jerusalém, porque a maior parte das leis de impureza atingem as mulheres, e elas são obrigadas, desde o seu nascimento, a pagarem tributo em favor da sua purificação. Assim, grande parte dos recursos das mulheres vão ser encaminhados para o templo, para a elite sacerdotal. É uma forma também de destituir economicamente as mulheres. E vai haver, então, a substituição por características femininas aplicadas a Javé, em textos como Isaías 49, Isaías 44, Isaías 46, inúmeros textos pós-exílicos vão agora trazer características femininas a Javé, como a galinha junto aos seus pintinhos. Vai colocar a questão da fertilidade relacionada a Javé. Então, as deusas vão começar a serem destituídas das suas características a favor de Javé. Então, nós temos a passagem de um Deus guerreiro masculino para a imagem de um Deus maternal que combate o seu povo, que até mesmo vai utilizar-se dessa metáfora da maternidade
para corrigir o seu povo e explicar. Essa narrativa vai ajudar a explicar a crise do exílio e tantas outras questões problemáticas do sofrimento. Então, a teologia vigente aqui vai utilizar-se dessa caracterização nova de Javé para explicar o sofrimento do povo. Nos últimos capítulos de Oséias, que foram retrabalhados, até mesmo reescritos na virada do século VI para o século V antes da Era Comum, observa-se a integração do feminino em Javé. Então, a gente vai ver isso em Oséias 11, versículos 3 e 4, por exemplo. O documento sacerdotal mostra o ser humano agora a imagem de Deus como masculino e feminino, em Gênesis 1, podendo indicar que Javé contém ambas as funções agora. Entretanto, nós vamos ter resquícios ainda da deusa, como, por exemplo, em Provérbios 8, a personificação da sabedoria e outras formas e imaginários e representações da deusa Xerá e de outras deusas, como vocês podem aprender adquirindo meus cursos. Então, agora nós vamos ter uma divindade a ser eliminada, que é a própria deusa Xerá, já que ela dividia um trono com Javé no templo em Jerusalém. E essa deusa foi herdada do deus cananeu El, né, que ela era consorte de El. Quando Javé assume as características de El, ele também assume a esposa consorte de El, que é a Xerá. E agora há uma necessidade da elite pós-exílica de uma elaboração narrativa em torno desse casal divino, Javé e Axerá. Uma narrativa que configure o que nós podemos chamar de divórcio de Javé e Axerá para inculcar na mente do povo que a deusa não é mais adorada entre eles. E a história do Jardim do Éden, em Gênesis, através do uso de símbolos mitológicos, o redator organizou nessa história o próprio divórcio de Javé e enviou a deusa para o esquecimento. Ao identificar Javé, em vez de Axerá, com a árvore da vida em Gênesis 3, o redator pós-exílico foi argumentando que a veneração de Javé era a única abordagem legítima para o divino e a única forma de obter os benefícios tradicionalmente representados, por exemplo, por árvores sagradas e a deusa. A deusa Xerá era representada por uma árvore. Então, tradicionalmente, esses elementos eram representados por árvores sagradas, pela deusa. Agora, na redação pós-exílica, vão ser todos representados por Javé. Justaposta à árvore da vida, que na história não foi proibida até a expulsão do jardim, é a árvore do conhecimento daquilo que é bom e o que é mal, e seus frutos proibidos, representando a abordagem tradicional do culto à deusa que foi apontada como errada no caminho para o sagrado. Então, você vai ter a árvore da vida, que representa Javé, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, representando o culto à deusa Xerá. E todo um embate de culto que deve ser travado na própria consciência do povo. Assim, na história do Éden, o redator pós-exílico associou expressamente uma árvore à vida, a árvore da vida, ao nomeá-la como tal, mas contou a história de tal forma que a deusa não fosse encontrada em nenhum lugar em conexão com essa árvore. Ao contrário, a árvore é a criação de Javé na narrativa, e está sob controle de Javé, e é guardada pelos querubim de Javé. A árvore e a vida agora estão associadas a Javé, não a deusa. Notavelmente, o redator diz que Javé criou as árvores sagradas e outras plantas do jardim depois de ter criado Adão, mas antes de ter criado Eva. Assim como Adão foi criado antes da fêmea que emergiu dele. Desta forma,
a criação da vida nessa narrativa pós-exílica vai ser estruturada de modo a não ter nenhuma das suas conexões tradicionais com a deusa, nem com o princípio feminino. Conexões que teriam estado na mente da audiência do redator. E agora as mulheres vão ser sujeitas aos homens e fora do espaço sagrado. As mulheres não vão ter mais acesso aos espaços sagrados. E a deusa tem que ser retirada deles também. O monoteísmo diante da questão do mal. Na concepção politeísta, nós temos a atuação de uma multidão de divindades e a irrupção do mal pode ser atribuída a deuses maléficos. Deuses são imprevisíveis, com atuação nefasta sobre seres humanos sem culpa destes. Dentro da concepção monoteísta, a questão do mal vai se colocar com muito cuidado. Os textos bíblicos dão respostas diferentes a esse problema. E agora, no pós-exílio, começa uma narrativa de que vai haver punições para os que cometerem atos reprováveis. Então, agora nós vamos ter uma noção de que se Javé agora é somente bom, as pessoas começam a ser apontadas como responsáveis pelo sofrimento que advém sobre elas. E há necessidade da criação de elementos maus que vão articular essas problemáticas em torno das pessoas. Então vai surgir a necessidade de outros discursos a respeito do mal. Porque antes, no discurso monolático ou politeísta, você vai ter toda uma gama de possibilidades do que pode estar causando mal, até mesmo a divindade pode estar de mau humor, isso não é problema nenhum na antiguidade. Mas agora nós vamos ter outra necessidade de discurso dentro do contexto monoteísta. Muito bem. O monoteísmo no meio sacerdotal. Aqui nós precisamos começar a perceber que vai haver um conjunto de escritos redigidos pelo clero, pela elite religiosa na Babilônia e em Jerusalém, no início da época persa. Esse conjunto de escritos vai ser composto de textos que se encontram hoje no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Gênesis, Êxodo, na primeira parte de Levítico também. Para o meio sacerdotal, só conta o tempo das origens. Não se interessa pela monarquia, pela conquista da terra, essas narrativas são anteriores. Então, você vai perceber toda a necessidade de se inventar mitos e tradições de origem das famílias, dos patriarcas, do povo. É preciso também ter noção de que a circuncisão era um rito conhecido na antiguidade como um ritual apotropaico, ou seja, um rito de proteção contra coisas ruins. Entretanto, no pós-exílio, vai haver a prescrição da circuncisão com um novo significado, um sentido que não existia antes, esse sentido de aliança com uma divindade, de identificação com uma divindade. E isso vai ser modificado somente no pós-exílio. A primeira edição, provavelmente, desses textos foi terminada com o ritual do Yom Kippur, que seria, Kippur vem de kippah, né, de cobrir, que é o ritual anual de perdão dos pecados, que seria essa instituição do evento anual do judaísmo, em que o sacerdote faria a expiação, faria a cobertura do pecado de todo o povo, com um sacrifício anual. Então, esse sacrifício iria cobrir o pecado do povo uma vez por ano. A partir da instituição do primeiro Yom Kippur, o ritual todo, nós temos esses elementos escritos, redigidos, para legitimar o poder sacerdotal. E agora,
vai se buscar definir o lugar e o papel de Israel e de Javé no meio de todos os povos, e Javé principalmente na figura de um grande imperador. E assim nós vamos perceber as influências persas no monoteísmo bíblico. Esdras e Neemias vão insistir numa ligação muito forte e positiva entre o Império Persa e os protagonistas. Funcionários reais em Suzã, Esdras, como escriba e sacerdote na Babilônia, vai ser reconhecido pela sua autoridade real. Lá em Esdras 7, nós vamos ver as expressões Deus dos céus e lei do rei relacionadas. Nós vamos ver Javé agora sendo relacionado a um imperador, a uma linha imperial de poder. Pouco importa, nesse contexto, saber se Esdras e Neemias são históricos ou fictícios. Eles simbolizam, de uma maneira ou de outra, a ideia de uma colaboração estreita entre as autoridades judaicas e persas. Os reis persas aparecem como instrumentos de Javé. A própria Babilônia é citada num trecho de Isaías como martelo na mão de Javé. Os persas, em seu sincretismo, identificavam as divindades locais como manifestações de Ahura Mazda. E é daqui que vai surgir o hábito de identificar outras expressões religiosas como uma manifestação de uma divindade monoteísta. E você vai ter aqui essa questão de, por exemplo, ainda que a linha cristã que você segue, se é que você segue alguma linha cristã, seja progressista, seja, entre aspas, inclusiva, por ser monoteísta, a tendência é fazer exatamente isso que os judaítas pós-exílicos fizeram, e começar a identificar outras expressões religiosas, vão começar a ver outras expressões religiosas como a outra cara do seu próprio Deus, como manifestações do seu próprio Deus. E isso é importante porque vai categorizar a expressão monoteísta como uma expressão religiosa narcisista, em que ela apenas considera o outro quando o outro se assemelha a ela. Ela apenas considera o diferente quando entende ou projeta a si mesmo no diferente. Então, essa é a base, por exemplo, do ecumenismo e do diálogo interreligioso, que só olha com empatia para os outros porque vê Cristo nos outros. Essa é a base tanto do ecumenismo quanto do diálogo interreligioso. E isso é fruto dessa expressão narcísica de todo monoteísmo. Então, todo monoteísmo é narcisista, tanto por projetar a si mesmo no outro, projetar o seu próprio Deus nas manifestações religiosas diversas, quanto por ler os textos bíblicos e achar que esses textos dizem respeito a si mesmo. Quando você lê um texto bíblico e acha que ele diz respeito a você, você está sendo narcisista. Esse texto não diz respeito a você. Esse texto é antigo, diz respeito a um local e um espaço no tempo específicos. E quando você projeta esses textos em torno da sua própria vida, você está tendo, sim, essa tendência monoteísta ao narcisismo. E nós estamos vendo aqui que essa expressão sincrética de aceitar o diverso como manifestação de si vem exatamente a partir do Império Persa. Esse Javé que vai surgir aqui, ele está do lado dos impérios conquistadores. Ele vai projetar a si mesmo em outras manifestações. Ele vai conquistar a base da força e da violência.
e aqueles que contrariam o seu discurso vão ser considerados uma ameaça. Constata-se em numerosos salmos da época persa a presença de Javé no trono, no meio de uma assembleia celeste, o concílio dos deuses, ultrapassando todos os deuses que foram demitologizados pelos cristãos, que os transformaram em anjos ou santos. O que eu estou dizendo aqui? Você vai perceber, por exemplo, no Salmo 89, no Salmo 103, que são salmos que contêm tradições antigas do concílio divino, das tradições até do panteão cananita, mas que agora vão ser redigidos na época persa, trazendo Javé acima dos demais deuses, Javé como um imperador diante dos seus vassalos, e esses outros vassalos que estão diante de Javé são outros deuses. Mas acontece um outro fenômeno na época dos cristianismos. Na era cristã, a era comum, vai acontecer o que eu chamo de demitologização. O que é isso? Os cristãos vão olhar para esses textos do Salmo 89, Salmo 103, e esses salmos que aparece o Conselho dos Deuses, e vão transformar os deuses em anjos ou santos. Eles vão demitologizar essas entidades e colonizá-las. Para quê? Para que não sejam competição para Javé. Porque o texto está falando de deuses, não de anjos nem de santos. Mas os cristãos vão inserir no texto seus próprios conceitos de anjos e santos, a fim de colonizar o texto, domesticar o texto, para que não contrarie a sua própria teologia cristã. E assim, nós vamos perceber uma dupla influência persa sobre Javé. Javé como uma imagem do grande rei persa sobre os outros reis, sobre os outros deuses, e Javé, único e verdadeiro Deus, estabelecido no topo do panteão tradicional. Ele vai, então, ascender ao trono como um imperador acima dos demais. O judaísmo, como uma religião, ele não tem a necessidade de uma legitimação real. Ele tem uma pátria portátil. O que significa isso? Como o judaísmo começou a ser formado, elaborado a partir do exílio e pós-exílio, vocês vão ver que é completamente desnecessária a figura de um templo, inclusive. Vai ter, sim, os esforços para a construção de um templo, mas não vai ser o centro do culto. Javé vai estar ligado agora a um texto escrito. A edição da Torá é, antes de tudo, e Torá é uma palavra hebraica que significa ensino, não necessariamente lei. Então, a edição da Torá é, antes de tudo, um fenômeno próprio dos judeus e samaritanos, com uma forte implicação da Golá, que é esse povo que foi exilado e voltou, e que deve ter sido reconhecida na figura de Esdras, que se legitima pela encenação de uma benevolência persa em relação à promulgação do Pentateuco. Com a Torá, o judaísmo se torna definitivamente uma religião móvel em torno deste texto, sem a necessidade do templo, mas com uma relação específica com seu povo. Agora, Javé está relacionado ao texto e ao povo. E Javé agora vai se tornar único, invisível, transcendente e universal. Havia, na antiguidade, uma estátua de Javé no primeiro templo, o que no segundo foi naturalmente posto em discussão. Um exemplo disso nós temos em Isaías 52:8, que diz: eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantem sua voz, juntas lançam gritos de alegria,
porque com seus próprios olhos vem Javé que volta a Sião. E aqui nós temos que entender que na época dos redatores não tinha a ideia de uma divindade transcendente, invisível. As imagens das divindades eram as divindades chegando no seu templo, eram as divindades entronizadas no seu trono. Então, quando o texto diz que viram com seus próprios olhos a Javé, não é uma força de expressão. Isso aqui não é hebraico moderno, isso aqui é hebraico bíblico. O hebraico bíblico está no contexto da antiguidade, em que as divindades tinham corpo, faziam sexo, comiam e bebiam seus sacrifícios. Então, nesse contexto, quando o texto diz que viram Javé, estavam vendo uma imagem sua. Entretanto, com a proeminência da Torá no pós-exílio, a estátua se torna inútil. E o aniconismo judaico se tornou uma marca identificadora intrigante no contexto helenista e romano, já que no início dos primeiros judaísmos, os judeus vão estar sob o poder tanto grego quanto romano, que é pautado por imagens. E nós vamos ver, por exemplo, no primeiro século da Era Comum, que os romanos colocaram imagens de suas divindades no próprio templo em Jerusalém. E antes de 70, antes dele ser destruído. E você vai perceber esse conflito de um Javé que agora vai se tornar invisível, transcendente, universal, a partir dos judaísmos nascentes. E eu faço questão de falar no plural judaísmos, porque nós não temos como simplesmente criar um estereótipo de judaísmo, como se todas as linhas existentes tivessem as mesmas características. Você pode acessar a playlist Só Lives do meu canal no YouTube, temos lives sobre isso lá também. E aqui, nesse contexto de um Javé transcendente, é muito importante que entendamos que não há nenhuma evidência da decisão supostamente tomada pelo judaísmo por volta do século IV, antes da Era Comum, de não mais pronunciar o nome de Javé e substituí-lo por Senhor ou um nome. Muito pelo contrário, o que nós temos de evidências é que isso nunca ocorreu. Isso é um mito, é uma lenda, porque nós temos inúmeros textos falando o nome de Javé, temos muitos rituais, temos muitas evidências arqueológicas de que o nome de Javé era falado, era escrito, era pronunciado comumente. Então, esse é um mito que existe de que o nome dele não era mais pronunciado. A tradução do Pentateuco, no século III da nossa era, para o grego, transforma Javé num Deus universal. E agora nós vamos falar sobre as consequências da centralização política e religiosa. Lembrando que não há diferença, muito menos distinção entre política e religião. Apesar dos estudos, das pesquisas, nós percebemos na sociedade que toda mudança política acarreta uma mudança religiosa e toda mudança religiosa ou teológica, ela é desencadeada por um processo de mudança política e na estruturação econômica de uma sociedade. E aqui nós vamos perceber quais as consequências dessa centralização que vai abarcar tanto o campo político quanto o campo religioso. Primeiro, a coleta de tributos, dízimos, ofertas, primícias, agora vai formar e centralizar aonde se receberá o tributo. Lembrando que os templos da antiguidade eram as casas da moeda. Então, toda a economia passava pelos templos.
E agora, centralizando o culto numa única cidade, o culto a Javé só funciona em Jerusalém, toda a coleta de tributos vai ser redirecionada para Jerusalém. Então, toda uma economia vai ser redirecionada também. Agora vai haver a formação do exército para guerras territoriais, não apenas guerras ou lutas armadas para a proteção de territórios, mas para expansão territorial e conquista daqueles que são considerados hereges ou aqueles que são considerados idólatras. Surgem aqui os pobres da terra. Essa expressão que aparece em Êxodo 22, Êxodo 23, né? Os órfãos e as viúvas, Êxodo 22, os migrantes explorados, Êxodo 22, 23, agora vai necessitar uma legislação de amparo. Lembra, não sei se vocês lembram do módulo que eu comentei, do panteão cananita, que cuidar do órfão, da viúva, do vulnerabilizado, era conhecido como justiça do rei. Era um princípio da antiguidade que permeava os grandes impérios. A partir do momento que Javé se torna a personificação de um imperador, agora vai haver mais exploração e opressão sobre o povo. E é necessário uma legislação específica de amparo a esses grupos para delimitar Javé como um imperador de fato. E você vai perceber que esses grupos vulnerabilizados são os protagonistas das mensagens dos profetas, principalmente dos profetas que não eram financiados pela elite. Esses profetas que não eram financiados pela elite, nem pelos sacerdotes, nem pelos reis antes do exílio, esses profetas não eram monolátricos, eles eram politeístas. E nós vamos verificar isso em inúmeros textos. Eu também leciono curso sobre isso, se você quiser adquirir, estão nas minhas redes, tá bem? Então é importante perceber que vai haver um balanceamento agora e principalmente uma opressão em direção a esses grupos vulnerabilizados, em nome do discurso legitimador e centralizador em torno de Javé. Esses profetas que não eram financiados pelos reis também denunciavam a acumulação de riqueza e poder pela monarquia antes do exílio e pela elite sacerdotal depois do exílio, o que se reflete, por exemplo, na proibição de fazer deuses de prata e de ouro, aqueles trechos antigos. Então, proibir imagens de prata e ouro nos trechos antigos se refere a não acumular riqueza. E também proibia-se o fazer altares com pedras lavradas ou que necessite de degraus, porque era contrário ao uso da religião para exploração dos camponeses com materiais caros de exportação e mão de obra especializada. E você vai verificar trechos específicos que vão trazer essas legislações mais antigas defendidas pelos profetas, que não são contra outras divindades, que não são contra imagens de outras divindades, mas tão somente contra essa exploração e desigualdade. A religião de Israel, agora, no pós-exílio, no exílio e pós-exílio, vai se desvincular da terra a partir da circuncisão como símbolo de aliança com Javé e da sinagoga, que vai surgir no exílio da Babilônia, né, com a ausência do templo. Escribas antigos amam censurar nomes de outras divindades no texto hebraico. Você pode fazer o exercício e procurar no Antigo Testamento da sua Bíblia quantas vezes está o nome da deusa Asherá. Se tiver 40 vezes, você me manda um e-mail, uma mensagem, que eu te dou de presente um livro. Mas pode ter certeza que tanto os escribas antigos quanto os tradutores de todas as Bíblias em português
não permitiram que o nome da deusa aparecesse todas as vezes que deveria. O monoteísmo é usado para legitimar a teologia do povo eleito e demonizar todo aquele que diverge dessa teologia. Violências são embutidas no processo de instituição do monoteísmo em Israel e que sobrevivem nos fundamentalismos atuais. Mas não pense que estão somente nos fundamentalismos. Ouse contrariar líderes cristãos de qualquer linha que seja. Ouse desafiar os preconceitos de líderes monoteístas, qualquer linha que seja. E veja se você não sofre nenhum tipo de violência. Os monoteísmos querem que vejamos tudo antes da centralização do poder na Bíblia como um desvio. Assim, os redatores que centralizaram o poder escrevem a história de forma que tudo o que acontecia antes do culto ser centralizado era errado, era um desvio, era um problema. Quando, na verdade, na realidade, nós temos evidências de que isso era comum e que, inclusive, temos indícios nos próprios textos bíblicos de que o povo afirmava que eles viviam muito bem adorando outros deuses. O objetivo dos monoteísmos e de toda a centralização de culto é criminalizar os povos nativos com suas espiritualidades e cultura. Assim, os povos cananeus são criminalizados, vilanizados na narrativa bíblica. Os povos nativos de Canaã e sua espiritualidade e cultura é criminalizada também. Os estrangeiros são caricaturizados nas metáforas, nas parábolas, nas comparações, nos textos, nas profecias. E agora há uma relação de poder, povo escolhido versus outros grupos. Inclusive, no livro de Esdras, você vai ver a narrativa de um evento em que Esdras ordena que os judaítas casados com mulheres estrangeiras mandem embora essas mulheres. Inclusive, a matança de pessoas nesse evento. A religião oficial está a serviço da legitimação de quem está no poder político. É preciso sempre perceber isso. E eu recomendo a leitura do livro Invenção das Tradições, do Eric Hobsbawm, um historiador, porque esse fenômeno acontece muito na redação dos textos bíblicos. Há uma invenção de tradições ancestrais para legitimar o poder, tradições que não existiam, mas que foram inventadas exatamente para essa legitimação. O Êxodo, por exemplo, existem tradições antigas desse Êxodo, mas essas tradições antigas que se encontram no livro de Amós não têm nenhum valor teológico. E você pode conferir isso na playlist Livro de Amós no meu canal no YouTube, em que eu analiso esses textos. E o Êxodo só vai ganhar valor teológico após o exílio com a narrativa da elite sacerdotal. Vão se inserir tradições, criar mitos em torno deste Êxodo, para ter peso e valor teológico. E é importante enfatizar que a Trindade é uma teologia pós-bíblica, é uma teologia no tempo do cristianismo oficial. O conceito de Trindade não existe na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Algumas questões para refletir. Nós não lemos o Antigo Testamento. Nós não lemos a Bíblia. Nós apenas reproduzimos o Antigo Testamento, nós reproduzimos a Bíblia segundo a doutrina cristã. Até mesmo quem usa a Bíblia para criticar os cristianismos estão usando a Bíblia segundo a lente, a interpretação e os usos cristãos que eles fazem dos textos. Porque se conhecessem os textos bíblicos, nem usavam eles, porque não nos diz respeito.
não no sentido que é usado. Quando a elite sacerdotal judaíta volta do exílio da Babilônia para a região de Judá, assume o poder e muda integralmente a religião anterior. O mesmo aconteceu com a chegada do cristianismo nas Américas. Houve resistência nativa aos cristãos da América, assim como houve resistência a Mohammed em Meca e Medina, quando ele fez a reforma islâmica monoteísta, e assim como houve resistência à reforma luterana protestante na Europa. Onde quer que o monoteísmo tenha se instaurado, houve derramamento de sangue. Onde quer que o monoteísmo tenha se instaurado, houve derramamento de sangue, violência física e simbólica. Todas as traduções da Bíblia em português, por influência das doutrinas e crenças dos tradutores e ou das instituições que os patrocinam, afastam-se do texto em suas línguas originais, o hebraico, aramaico e o grego. A opção de traduzir, por exemplo, por um suposto equivalente, ao invés de simplesmente transliterar, deixando sua estranheza teológica e doutrinária aparecer, palavras como Elohim, traduzidas por Theos ou por Deus, que para o cristão vai remeter a uma teologia trinitária, revela o quanto as nossas traduções são colonialistas e têm potencial de serem promotoras de intolerância frente a grupos com outras concepções doutrinárias e teológicas. Há uma domesticação do texto, o ato de colocar o texto traduzido a serviço da cultura tradutora. Há equivalência dinâmica nas traduções, e essa equivalência dinâmica é caracterizada por etnocentrismo, a nossa cultura como modelo de como o texto tem que se adaptar a nós. Há uma hipertextualidade no âmbito literário, influência das doutrinas dos tradutores sobre a interpretação que eles fazem e a tradução que se realizam. E há platonismo filosófico no âmbito filosófico, inserção de conceitos de alma em textos do Antigo Testamento, que nem existe esse conceito lá dentro. E se você estudar muito bem, vai perceber que nem Paulo tinha o conceito de alma. E por isso, nós vamos desafiar você, eu particularmente te desafio, a fazer pesquisa dentro dos textos, contextos. Se você tiver condições, adquira os meus cursos. Não se contente em repetir o que você ouviu aqui ou de qualquer outro professor. Não se contente a viver como um papagaio repetindo coisas e lacrações que ouve. Pesquise por si mesmo. Aprofunde seus conhecimentos. Vá atrás dessas obras, desses materiais. Não se contente em viver refém de tradutores ou de pessoas que parecem extremamente carismáticas, mas que continuam se associando a estruturas de morte, de preconceito e de deboche do diferente, causando inclusive o seu extermínio. Não seja cúmplice de nenhum tipo de estrutura que se vale da exclusão de outro, independente de qual estrutura se trata. Independente se tem, inclusive, um discurso inclusivo. Pode muito estar usando a inclusão como palanque eleitoral, como palco para as suas lacrações. O meu grande desafio aqui para você é que você se aprofunde, que você não se contente com a superficialidade. Assim como pesquisando
e conhecendo melhor as estruturas, tanto os textos antigos. Os textos bíblicos não são uma única voz, são textos de vozes diferentes. E se você não compreender isso, não perceber as distintas vozes que surgem em trechos tão diferentes, que estão juntados de uma maneira tão equivocada, tão arbitrária, você vai continuar falando da Bíblia de forma tão equivocada quanto os religiosos. Então, o meu desafio é esse para você, para que você mesmo se encaminhe na sua pesquisa, de verificar dados antes de repetir o que ouviu, de perceber os seus próprios preconceitos e a sua própria maneira de excluir o diferente, usando até mesmo o combate à Bíblia ou usando textos bíblicos. Chega de lacrações, chega de inventar circo. Está na hora da gente começar a ir atrás de indícios, de evidências, de história, de fatos, de eventos que promovem ou não a vida e conseguir distingui-los, para não nos tornarmos cúmplices do extermínio que nos cerca. Eu agradeço muito a sua paciência, agradeço demais a sua atenção, bons estudos e seguimos juntas. Minhas redes estão à disposição. Nos vemos lá.